Estamos de volta com o segundo bloco. Primeiramente, gostaria de agradecer o pessoal das eleições 2016, Fazenda Rio Grande, o Muriel, o Slife, o Elias e a Patrícia, que estão aqui ajudando a cobrir esse primeiro e talvez o único debate das eleições de Fazenda Rio Grande. Acabamos de receber aqui, a produção do debate acabou de receber uma carta do Dr. Nassib, justificando a sua ausência no debate. Ele está dizendo aqui, vou ler aqui a carta dele: prezado senhor Rafael Guazelli, venho por meio desta informar que, lamentavelmente, devido à emergência médica de caso particular, não pude me fazer presente neste conceituado programa. Então, essa é a justificativa dele para não comparecer no debate. Em relação ao candidato Márcio Wozniak, ele sequer respondeu o convite aqui do programa Liberdade de Expressão para participar do debate, né? Então, por aí você já vê qual o interesse do candidato em participar da discussão sobre os temas da cidade. Nesse segundo bloco, nós vamos fazer pergunta entre os candidatos de forma livre. Vamos fazer aqui o sorteio para verificar quem vai começar perguntando. Candidato Ricardo Miranda, lembrando que serão 2 rodadas de perguntas. Ricardo Miranda, você tem 30 segundos para fazer sua pergunta ao candidato professor Carlos. Professor Carlos, a pergunta o senhor foi diretor da escola Décio Dossi, então, questão de gestão ali da escola. Voltado nesse assunto, gostaria de perguntar para o senhor. Fazenda Rio Grande hoje está na 3ª divisão no índice de pouca eficiência, conforme o levantamento do jornal Folha de São Paulo. Como o senhor irá enfrentar esse desafio para que nossa cidade saia dessa 3ª divisão de pouca eficiência e venha para o primeiro lugar, que é a 1ª divisão em índice de eficiência de gestão? Professor Carlos, você tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Nós temos acompanhado desde 2009 a gestão pública e nós sabíamos que a situação ia ficar cada vez pior e não aconteceu isso. Já em 2015, nós denunciamos ao Ministério Público, que abriu um inquérito civil, que está investigando, que já em 2015 havia a sinalização que em 2014 eles já estavam extrapolando o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. No início de 2016, nós fizemos novamente uma denúncia, que foi aberto um inquérito civil. Nós denunciamos também ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que também abriu investigação e, inclusive, não está liberando a certidão negativa da Prefeitura de Fazenda Rio Grande devido a essas questões. Então, eu, como cidadão, tenho, junto com outro grupo, fazemos um observatório informal da administração pública e temos denunciado essas questões. E, estando na administração pública, nós vamos fazer o seguinte na Prefeitura. Nós propomos a diminuição de 70% dos gastos com os cargos comissionados, fazendo uma readequação, distribuindo funções e atribuições, porque o que acontece fazendo grande é isso: existem comissionados que não têm aptidão para nenhuma função. Candidato Ricardo Miranda, você tem 1 minuto para a réplica. Pelo que eu vi aqui, pelo menos algum ponto aqui, a gente concorda, a oposição aqui, no sentido que precisamos reduzir realmente os cargos comissionados. Hoje, Fazenda Rio Grande, como no portal de transparência, não temos todo esse levantamento, porque o portal não passa essa de forma definitiva, vamos dizer assim, essa informação do total de cargos comissionados. Mas vamos reduzir os cargos comissionados na faixa também de 70%, e também com essa economia vamos investir nos cargos técnicos. Com isso, a gente vai implantar um sistema de informatização na Prefeitura que vai interligar não só saúde, educação, cultura, esporte, lazer, todo o sistema da Prefeitura, obras para fazer esse controle, essa eficiência de gestão. Vamos trabalhar com curso de qualificação para poder também ajudar o funcionário a crescer na sua carreira, tanto salarial, quanto na carreira também de crescimento intelectual, de estudo, de informação de cursos, para poder ajudar mais na eficiência do município. Candidato professor Carlos, tem 1 minuto para a tréplica. Nós estamos acompanhando de perto a administração pública de Fazenda Rio Grande e hoje nós podemos afirmar que Fazenda Rio Grande gasta 60% de tudo que arrecada com a folha de pagamento. E principalmente com comissionados. Hoje, mais de 100 comissionados estão de férias fazendo campanha para o atual prefeito e deixando a situação pior ainda do que nós nos encontrávamos. Então, o que nós
propomos uma ampla reforma administrativa, extinguindo pelo menos 70% do impacto da folha de pagamento do comissionado, para a gente conseguir, então, oferecer melhor salário para os professores, para os funcionários de escola, para os profissionais da saúde, para todas as secretarias, para o setor administrativo da prefeitura, que são aqueles que efetivamente carregam a cidade. Então, nós pensamos que nessa perspectiva, nós resolveremos o problema administrando o dinheiro público com coerência, transparência e economicidade. Candidato Ricardo Miranda, você tem 1 minuto para a tréplica. Vamos fortalecer os conselhos municipais de todos os educação, saúde, juventude, de bairro, de segurança, a participação dos moradores, das pessoas de bem da cidade de Fazenda Rio Grande, com essa participação, esse controle da população também, dos moradores, que vão ajudar nós aqui, a prefeitura, nessa gestão. Vamos aqui, como eu falei, implantar o sistema de informatização, reduzir os cargos comissionados e, com isso, conseguir a certidão liberatória, porque hoje Fazenda Rio Grande gasta realmente 60% do que arrecada em salário. Precisamos reduzir isso, fazer com que Fazenda Rio Grande tenha efetividade, tenha resultado, tenha aqui um resultado efetivo, que é obras para a nossa cidade e nosso cidadão. Como a gente vai fazer isso? Fazendo uma gestão realmente eficaz, eficiente, com pessoas técnicas. E a gente ali dentro do quadro técnico dos concursados, vamos levar ali o restante dos cargos comissionados, o mínimo possível de pessoas que entendem de cada área. O médico ali cuidando da sua área, o gestor da saúde cuidando da sua área. Não vamos colocar pessoas lá do mercado, dolaria, para cuidar da saúde do Fazenda Rio Grande. Professor Carlos, agora você pergunta ao candidato Ricardo Miranda. Você tem 30 segundos em tema livre. Eu vou perguntar sobre gestão de resíduos, mais especificamente sobre a Fazenda Rio Grande, hoje é conhecida como a Terra do Lixão. Lá está instalado o maior empreendimento que deposita o lixo a céu aberto da região sul do país. E eu gostaria de saber o que o senhor pensa em relação a essa questão de nós sermos conhecidos como aterro sanitário, como a cidade do lixão, a Fazenda Rio Grande. Candidato Ricardo Miranda, você tem 1 minuto e meio para a resposta. Fazenda Rio Grande, essa pergunta aí, o prefeito que autorizou a vinda do lixo para a Fazenda Rio Grande, que foi na gestão aí de 2009. Essa pergunta deveria ser feita a ele primeiro, porque o contrato, as exigências para a vinda do lixo foi feito ali naquela administração 2009-2012. Hoje a Extra Ambiental, pelo que eu tenho aqui acompanhado aqui no nosso levantamento, tem em torno de 3 milhões de reais de tributos para a Fazenda Rio Grande. Então, a maior arrecadadora da Fazenda Rio Grande hoje, por incrível que pareça, é a Extra Ambiental, com 3 milhões de reais aqui de arrecadação anual no exercício 2015. O que temos que fazer? Temos que fazer com que a Extra cumpra o papel dela, que ela se comprometeu aqui em Fazenda Rio Grande. Ter ali o centro de reciclagem, que não tem, ter o barracão da reciclagem, que não tem, ali o tratamento de resíduos, o resto de construção, que deveria estar funcionando e não tem. Trazer aqui o teatro, o espaço cultural do meio ambiente, para trazer a conscientização, que não tem. Fazer com que ali o churume fosse tratado da forma adequada, que isso é o comprometimento deles também. Fazer com que o gás fosse ali gerar energia para ali a nossa Fazenda Rio Grande, que isso também era um comprometimento deles. Agora, por que não faz isso? Essa pergunta teria que fazer ao Chico Santos, que foi prefeito da Fazenda Rio Grande em 2009, e ele que assinou ali o decreto de instalação desse aterro sanitário. Candidato professor Carlos, tem 1 minuto para a réplica. Eu faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, até sair de licença, e lá a gente sempre discutiu essas questões, que é atribui a Extra a obrigações que ela deve cumprir. Então nós, como candidato a prefeito, pregamos que nós temos que discutir novamente o pacto entre a instalação do consórcio do lixo em Fazenda Rio Grande com o aterro da Estre, onde nós, com esse pacto, nós vamos discutir quais as obrigações de cada uma, porque hoje Fazenda Rio Grande está ficando só com o lixo e não existe nenhuma compensação por esse impacto ambiental. As pessoas que moram no Jardim IP, no Suzuki, no Angico, sabem muito bem que eu digo, que é essa questão de que eles sentem na pele e no ar esse mau empreendimento instalado de forma desorganizada e que não cumpre o papel a que foi estabelecido nas audiências. Candidato Ricardo Miranda, você tem 1 minuto para a tréplica.
Nós vamos fazer o levantamento do contrato firmado nessa gestão 2009-2012 para que realmente a Esta Ambiental cumpra o que foi feito nas audiências públicas. Seriam tudo o que eu falei aqui anteriormente na resposta aqui. O tratamento do gás, o tratamento do churume, a questão do resíduo sólido ali do resto de construção, o barracão de reciclagem, ali o teatro, que seria a consciência ambiental no local e também nas escolas de Fazenda Rio Grande. Também ali em volta dessa Esta, pela compensação dos bairros ali, o Angico, Suzuki, Ameixeira, Jardim IP, Iguaçu, toda aquela parte ali onde também é a maior afetada. Que a Esta também tinha um compromisso de fazer a arborização, a consciência ambiental, de trazer melhorias para a cidade. E também a compensação por Fazenda Rio Grande estar recebendo esse lixo, em que o consórcio teria essa obrigação de compensar a Fazenda Rio Grande em questão monetária, mais do que está sendo pago aqui, os 3 milhões de reais. Essa compensação é muito pouca para a Fazenda Rio Grande e ainda é bastante, levando em conta todos os arrecadadores de Fazenda Rio Grande, que é esta, que é bem maior, da autopista, que é a segunda colocada, 600 mil reais anual em 2020. Vamos fazer um intervalo, então. Foram 2 rodadas. Só uma rodada, foi? Então, tem mais uma? Então tá, candidato Ricardo Miranda, você tem 30 segundos para perguntar ao professor Carlos em tema livre. Professor Carlos, com o aumento da nossa longevidade, com mais aí expectativa de vida, é o maior número de pessoas idosas. Nós tínhamos aí a Casa do Idoso, que ia ser criado em Fazenda Rio Grande, o projeto Velho Amigo, que tinha também em Fazenda Rio Grande. Qual a sua proposta para atenção ao idoso de Fazenda Rio Grande? Candidato professor Carlos, tem 1 minuto e meio para a sua resposta. A questão do idoso ela é complexa e ela é dinâmica, no sentido que, com o aumento da longevidade, isso é, as pessoas estão vivendo cada vez mais, nós temos que pensar o idoso como um todo. O idoso é aquele cidadão que quer ter acesso de qualidade à saúde, quer ter condição de esporte e lazer. E Fazenda Rio Grande, como você disse, foi ludibriada por candidatos que pregaram que ia fazer a Casa do Idoso, que seria o congraçamento de todas essas políticas, mas que infelizmente só ficou no papel, porque até hoje a gente não conseguiu efetivamente acontecer tal fato. Nós temos um programa do governo federal que estimula o turismo dessas pessoas com idade, que estão na melhor idade. Então nós queremos estimular. Muitos dos idosos não têm conhecimento dessas políticas públicas que existem para eles. E nós, então, vamos ser o elo de ligação com uma assistência social forte e com uma saúde voltada para efetivamente atender os idosos. Hoje, de forma muito precária, se atende o idoso na questão, por exemplo, de saúde na área de diabetes e hipertensão. Nós queremos ampliar isso, porque nós queremos dar a perspectiva de viver uma idade mais... Candidato Ricardo Miranda, tem 1 minuto para réplica. Tenho aqui o Centro do Idoso que ia ser criado aqui na gestão anterior, e esse Centro do Idoso não saiu do papel. Então, a gente precisa realmente refletir e pensar. Tínhamos o projeto Velho Amigo, que também funcionava, e funcionava de forma alegre, que trazia ali aos senhores e às senhoras que participavam, ali uma alegria, participação e projetos saudáveis. Esse projeto praticamente diminuiu ali a oferta das atividades que tinha. Claro que temos aí também as viagens que os idosos fazem aí de recreação, mas Fazenda Rio Grande precisa pensar muito mais do que isso. Eu, quando vereador, fiz o estatuto ali do idoso, um estatuto que traz ali a garantia de leis, da lei municipal, de garantias a cada idoso de Fazenda Rio Grande. Nós vamos fazer assim a Casa do Idoso, porque nós temos um projeto junto ao governo federal, que o deputado Toninho está conseguindo 26 milhões de reais, e ali vai ser implantado no bairro Santa Terezinha essa Casa do Idoso. Candidato professor Carlos, tem 1 minuto para a tréplica. Pois bem, nós pensamos também que o idoso deve ser visto como um cidadão completo. Ele tem problemas, por exemplo, na Fazenda Rio Grande, de mobilidade, né? Ele não consegue andar pelas ruas de Fazenda Rio Grande. Nós temos que resolver isso. Além dessa questão, nós temos que ter uma política para envelhecimento com qualidade de vida. E isso eu acho que a gente consegue atendendo com qualidade nos pós-saúde, tendo políticas públicas de saúde para auxiliar os idosos nessa nossa caminhada, que é viver mais
e com melhor qualidade de vida. E a gente faz isso dando, então, tratamento diferenciado. Não é uma casa, um lugar específico que vai dar essa condição. Ele tem que ser bem atendido na hora que ele vai no supermercado da cidade, na hora que ele vai na escola do seu neto, na hora que ele vai na praça pública em frente à sua casa. Ele tem que ser tratado na sua integralidade. Candidato professor Carlos, você tem 30 segundos para fazer sua pergunta em tema livre. O meu tema livre é sobre plano diretor. Nós tivemos a discussão em 2016, 2016, que era o ano de reformulação do plano diretor, e empurraram com a barriga para 2017. Eu lembro que a última reunião da comunidade só participaram 3 pessoas. Eu, o Muriel e o Emerson do Eleições Fazenda. O resto da população não teve interesse. O senhor também não estava lá. Como é que o senhor vai discutir, vai propor a mudança do plano diretor em 2017? Candidato Ricardo Miranda, você tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Professor Carlos, eu estava na Sinfaz, onde a mesma também fez a apresentação do plano diretor. Talvez naquela ocasião, não me lembro se o senhor estava presente naquela explanação da prefeitura junto aos empresários e comerciantes e moradores ali da cidade, que foi aberta ali pela associação comercial. Eu não me lembro lá da sua presença também nessa data, talvez o senhor possa falar depois se o senhor estava lá ou não. O que acontece? O plano diretor precisa realmente ser revisto, porque Fazenda Rio Grande sofre uma especulação imobiliária e um crescimento muito desordenado. E dessa parte eu entendo, porque eu sou corretor de imóveis, tenho pós-graduação na área de gestão imobiliária. Então a gente sabe o que aconteceu em Fazenda Rio Grande, que não foi pensado nas avenidas, nas ruas, não foi pensado ali na questão da educação, da saúde, do lazer. Porque os condomínios ali tiram o espaço de uma rua que poderia ser aberta, do espaço, uma construção de uma área de saúde, de creches, enfim, da mobilidade que deveria ser pensada. Deveria ser pensado também na mobilidade das pessoas com deficiência que precisam ali desse espaço, dessa área ali para poder se locomover. O plano diretor precisa ser revisto e ser discutido cada canto da cidade, em cada bairro, com cada segmento, com cada liderança da nossa cidade, para ser feito um plano que atenda à cidade, não aos interesses de especulação imobiliária. Eu dessa área eu conheço e com certeza vou fazer uma discussão que venha atender aos 4 cantos de Fazenda Rio Grande. Candidato professor Carlos, você tem 1 minuto para a réplica. Ora, candidato, o senhor lucrou com essa especulação imobiliária e não fez nada quando era vereador e muito menos vai fazer quando prefeito. Por isso que nós queremos fazer efetivamente a mudança de verdade. Discutindo com a população um crescimento que seja ordenado, porque nós sabemos que a vocação de Fazenda Rio Grande é ter crescimento da população da Grande Curitiba. Mas nós temos que priorizar primeiramente a qualidade de vida das pessoas que vão morar em Fazenda Rio Grande. E não tendo emprego, não tendo saúde, educação, como é que a gente vai atender? Não temos creches para atender as crianças que estão vindo morar em Fazenda Rio Grande. Então nós temos que discutir isso a fundo. E nós propomos uma ampla reforma na questão da instalação de empreendimento imobiliário. Porque lá na Fazenda Rio Grande hoje, o que mais se lucra é com a especulação imobiliária, da qual o senhor faz parte dessa corrente e se enriqueceu nos últimos anos. Candidato Ricardo Miranda, você tem 1 minuto para a tréplica. Engraçado que a presidente do partido do senhor, que era presidente, a bandeira maior dela era Minha Casa Minha Vida, que ela tanto defendia, era o baluarte da administração federal e que hoje talvez o senhor não defenda, ou o senhor discorde. Quantas pessoas compraram sua casa de maneira honrada, honesta, que pagam sua prestação, que antes moravam em ocupação, ou de repente moravam em casa alugada, não tinham a dignidade de morar numa casa que tem ali a cobertura, o aconchego. Isso o senhor não vê? Quantas pessoas vieram para a Fazenda Rio Grande que moram e pagam sua prestação com dignidade. Agora, a especulação imobiliária, eu também discordo, eu não concordo com isso que está acontecendo em Fazenda Rio Grande. Precisamos pensar na qualidade de vida das pessoas, sim. Pensar na rua que precisa estar aberta, na mobilidade, na questão de lazer, da cultura, respeitar o meio ambiente também. Isso a gente precisa pensar. Não é porque eu sou corretor de imóveis há 18 anos que eu fiz loteamento, que eu fiz condomínio. Eu não autorizei nada, não fiz nada e somente vendo a casa para as pessoas que precisam com dignidade e respeito. Legal, então vamos fazer um intervalo. Em 5 minutos estaremos para o último bloco.